Pai do Senhor Jesus, boa tarde, tudo bem, pessoal? A palavra de Deus, ela, nessa tarde, primeira mensagem, vamos gravar aqui uma série de 6, né, como sempre. A primeira mensagem, ela está no Salmo 46, nós vamos ler até o versículo 11. Salmo 46 nos fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? O tema desta mensagem: só Deus pode fazer cessar as guerras. É isso. Só Deus pode fazer cessar as guerras. Que está aqui no versículo 9, né? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Meus amados, volta e meia vocês vão ouvir a gente falar isso aqui. A gente não quer ser melhor do que ninguém. Existem inúmeros canais, eu creio que milhares de canais que falam a palavra de Deus. Esse canal é diferenciado. Quando a gente fala isso, sempre acontece alguma coisa diferente. Veja bem, essa palavra de Deus, ela veio a mim da parte do Senhor um desses dias aí, essa semana, quando eu estava chegando no meu local de trabalho. Veio para me consolar devido a eu estar no meio de um fogo cruzado. É isso mesmo, pessoal. Não estou exagerando não, tá? Tanto no local de trabalho, como no meio da minha família e também devido à situação do canal. É desse jeito que a palavra de Deus chega até você. Chega segundo esse canal. É por isso que esse canal irá crescer muito. Seguidor desse canal. É por isso que esse canal irá crescer muito, para a glorificação do nome do Senhor Deus. Só Deus pode fazer cessar as guerras, sabia? Nenhum outro tem esse poder. Eu não sei em que circunstâncias da sua vida essa palavra chega até você. Eu sei uma coisa, que esta palavra e outras que você vai ouvir a seguir, Deus está primeiramente falando comigo. Por a situação que estamos vivendo aí, por essa prova, que eu creio que muitas vezes a prova, quando Deus tem uma bênção para a sua vida, para a minha vida, para a vida do cristão em geral, é necessário um período de provas, e nós estamos nesse período de prova, pessoal. Vamos lá então a palavra do Senhor, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Justifica o tema, né? Que Deus é o único que pode fazer o quê? Cessar as guerras. As guerras que aconteciam em Israel ali, as guerras que acontecem hoje e as guerras, as batalhas que são travadas na vida de cada um dos cristãos, cada um dos servos de Deus que tem nos ouvido aqui, né? Então, Ele, o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza.
E é um socorro que não está ausente não, né? Muitas vezes eu estava vendo um vídeo ontem, né, de um médico, né, passando algumas orientações. Aí quando eu estava até pensando em compartilhar, quando eu fui ver o local onde ele mora, onde ele vive, parece que era Bahia, um lugar do Nordeste. Aí eu falei, que difícil, né? Tá certo? Então fica difícil de lá ele socorrer alguém aqui, né? Fisicamente, quase impossível. E assim acontece em muitas áreas da nossa vida, né? Certas situações que a pessoa precisa do socorro na hora e às vezes não tem, às vezes perde a vida, ou às vezes acontece uma situação complicada por falta de um socorro em muitas áreas da nossa vida. Mas aqui está dizendo que o socorro bem presente. Deus, ele é bem presente porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então Deus, meu amado irmão, minha irmã, você pode contar, porque ele é o socorro bem presente. Na situação em que você já viveu, que você está vivendo, que vai viver ainda, pode acreditar que a palavra de Deus está falando e é verdade, que o nosso Deus é o socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, né? Ainda que aconteça coisas até assim na natureza, né? Que não é muito normal. É normal para Deus acontecer isso, a terra se mudar, os montes, mas para nós humanos, na nossa mente limitada, é impossível acontecer isso. Não para Deus, né? E ele fala no versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. As águas aqui, eu creio que está falando do mar, né? Ainda que o mar esteja agitado, seja no sentido literal ou não, figurado, né? Como nós estamos vivendo hoje no nosso país, o mar está um pouco agitado, a situação. Muito problema, muita agitação para todo lado, mas ainda que aconteça isso, né, pela braveza dos montes, e abalem pela sua braveza, aí veio uma palavra que eu queria chamar a sua atenção e a minha. Todo esse Salmo 46, os 11 versículos que nós lemos, se você for olhar, todos eles podemos aplicar para a terra aqui, acontece aqui na terra, todos eles praticamente, né? Talvez não literalmente, né? Mas esse versículo 4, interessante, eu estava fazendo a leitura quando Deus me chamou a atenção disso aqui, interessante, na leitura, eu não tinha observado isso, eu li várias vezes, eu não tinha visto aqui na leitura, quando ele fala assim, ó, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Aí o escritor aqui, que são os filhos de Coré, cântico sobre Alamonte para o músico mor entre os filhos de Coré. Esse escritor aqui, que foi mais júnior, os filhos de Coré, ele é usado pelo Espírito Santo, ele é transportado para a glória. Isso que ele fala aqui não é dele, não é relacionado à terra. Olha bem que coisa, né? 11 versículos, tem um aqui que é diferente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio não existe aqui na terra, amados. Esse rio que ele está falando não existe aqui na terra, em lugar nenhum. Primeiro que você não vai achar, aqui está falando de coisa pura. Você não vai achar um rio limpo aqui, que eu saiba, nessa terra não existe mais. O próprio Apocalipse fala, né? Os anjos tocaram aquelas trombetas, aquelas taças, e fala ali de diversas coisas que aconteceram na terra. E toda essa terra está contaminada, né? As águas, o verde, o ar, até as galáxias, aquilo que você não vê, que está lá nas alturas, está sendo atingida, está sendo abalada, a estrutura, tudo abalado no mundo hoje. Você está ouvindo aí, né? Todo mundo está ouvindo. Mas esse rio aqui não é daqui. É o rio que você e eu, preste atenção nessa palavra, isso me veio quando eu estava lendo. O rio que você e eu vamos poder tomar, beber, se tão somente nós nos mantemos fiéis a Deus aqui, firmes, não vacilar, não ir pela maioria, não ser levado pelo sistema, por essa onda que está aí, que não precisa estar em detalhe, que você entende, você que é espiritual entende. Esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus é o rio
das águas cristalinas que João viu no Apocalipse, que nós vamos poder beber e que será saúde para nós. Nunca mais vamos ter sede, porque esse rio vai nos descedentar pelos séculos dos séculos. É o rio da cidade de Deus, o santuário. Esse santuário você só entra quando você alcança a comunhão. Aliás, você tem esse hábito, meu amado, minha irmã, de entrar na comunhão. Como que nós precisamos, como que a nossa alma ela sente essa necessidade. Não é você falar palavras, não é você ter um momento de palavras, de repetir como fala no louvor aí, de oração repetida, não. É você entrar na intimidade, você está diante do santuário de Deus, que não encontra aqui na terra também. O santuário das moradas do Altíssimo, você encontra o templo feito pela mão dos homens, né? Que às vezes você sente a presença de Deus ali, mas isso que o autor está falando aqui, ele está falando das moradas do Altíssimo, pessoal. E aqui só na comunhão com Deus que a gente entra lá. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Deus está no meio dela e não se abalará, e Deus ajudará já ao romper da manhã, né? Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Por isso que eu digo, né? Nós entendemos hoje pela palavra de Deus que tudo está... Um dia eu falei aqui no trabalho para uma colega, ela falou que ela me vê assim tão organizada, né, por causa de horário que a gente faz e tal, que ela acha que eu vou viver 150 anos. Eu falei, negativo, desculpa aí, mas essa história não vai chegar lá não. Não existe mais isso de 150 anos, porque tudo está indicando aí que a história está se findando, as cortinas estão se fechando, as portas da graça estão se fechando, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ele está com você, meu amado. Saiba isso, na hora que você clamar a Ele, Ele está com você. O Deus de Jacó é o seu refúgio, é o meu refúgio. Ele é. Temos que ter essa experiência, esse entendimento que Deus, na situação mais difícil que você esteja vivendo, Deus é o seu refúgio. Eu tenho vivido esses dias e tenho conversado, Senhor, só Deus para agir, porque só o Senhor como nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Aí ele fala aqui a palavra que trouxe essa palavra, interessante, né? A palavra de Deus que trouxe essa palavra. Ele faz cessar as guerras, né? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Então essa palavra de Deus, ela veio a mim por parte do Senhor, nesses dias quando eu estava chegando no meu local de trabalho. Veio para me consolar devido a eu estar no meio de um fogo cruzado, como eu comentei, né? Tanto no local de trabalho, como no meio da minha família, tal. Então, pessoal, essa palavra aqui, por isso essa palavra, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo. Foi essa palavra que Deus trouxe para me consolar, para eu saber que toda a situação que eu estou enfrentando, as 3 áreas que eu já mencionei, é lógico, com as suas orações também, né? Porque a gente sem oração não faz nada, é que a vitória é certa, porque Ele faz cessar as guerras, Ele concede vitória ao seu povo, como Ele fez com Israel. E Ele fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então é para nos aquietar. O mundo está aí, como foi falar a palavra, que está agitado, né? O mundo está aí, os montes, os mares, agitação, situação do Rio Grande do Sul que você bem sabe, né? É muito triste a situação dali, mas olha, Deus é Deus, Ele está no controle. Nada acontece sem a permissão dEle, sem Ele ter um propósito. O Senhor dos Exércitos está conosco, versículo 11, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, pessoal? Então é isso. Só Deus pode fazer cessar as guerras. Então entrega a Ele a sua batalha, a sua luta, entrega, confia que a vitória é certa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos, para que o canal possa crescer. A paz do Senhor Jesus, um forte abraço.
Que Deus abençoe.